Vamos iniciar as rotas. Na rota 1, lidando com o inesperado, PPPs e riscos fiscais. O moderador será Gerardo Reyes Tagle, economista líder do BID. Na rota 2, teremos o painel Embarque com Segurança, como compartilhar o risco de demanda em projetos de transporte. O moderador será Daniel Vieites, especialista sênior de operações da equipe PPP do BID. E na rota 3, teremos o painel Inovação e Eficiência para PPPs, o caso do Inova HC e dos Social Impact Bonds da Colômbia. A moderadora será Anita Fiore, especialista líder do BID Lab. Ótimos painéis para todos, podem começar. Sim, muito buenos dias. Bons dias. Vamos iniciar o painel número 14, Embarque Seguro, como compartilhar o risco nas demandas de projetos de transporte. Para isso, teremos 3 panelistas de altíssimo grau: Rodrigo Barata, diretor de assuntos internacionais; Abílio Segui, coordenador da Secretaria Técnica de Planejamento e Desenvolvimento Sócio e Econômico do Paraguai; e a diretora do Appen Institute. Com Ana Paula. Com a curva média de eventos, normalmente não levamos em consideração os eventos com pouca probabilidade de ocorrência. Inclusive, há eventos com pouca probabilidade de ocorrência que têm um grandíssimo impacto. E esse tipo de evento, que são conhecidos como cisnes negros, estão aparecendo com cada vez mais frequência. E agora estamos vendo seus efeitos na economia. Eventos como, por exemplo, a crise de 2008, a guerra comercial com a China, eventos de mudança climática e eventos da própria pandemia. Estamos avaliando os custos desses efeitos e o impacto que isso tem na demanda. Também é interessante pensar, ao invés do risco da demanda, o do volume, porque a demanda não atua por si só, ela interage com a oferta. Então, devemos também avaliar os fatores de risco, tanto da demanda quanto da oferta. Precisamos determinar a receita e considerar o equilíbrio entre a oferta e a demanda. E esse X é o que eu chamo de demanda. Então, para começar o painel, temos 4 fatores mitigadores de risco de demanda. O primeiro são bons estudos de demanda que nos permitam fazer uma boa previsão de tráfego. Nos últimos 15 anos, tivemos os cisnes negros, que dificultaram a precisão desses estudos de demanda. A evidência empírica, que veio de 4 empresas dedicadas que realizaram estudos de tráfego, revelou que durante os primeiros 5 anos, a previsão dessas 4 empresas era muito parecidas. Mas as divergências apareceram a partir do 5º ano, chegando a uma projeção de 30 anos, uma projeção de projetos de estradas, e observamos que essa dispersão é considerável. Considerando que o risco da demanda é um risco não diversificável através de instrumentos de diversificação, os governos é o agente mais capacitado para poder assumir parte, não totalmente, mas parte desses riscos. E para isso, existem 3 mecanismos. O primeiro é o mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro, que é muito utilizado no Brasil já há 15 anos. É um mecanismo que, por assim dizer, é controverso.
porque está sujeito a constantes renegociações. Muitos países da região optaram tirar esse mecanismo do seu arcabouço legal. O Equador também utiliza esse mecanismo, contratos que foram acordados de acordo com a antiga lei de modernização do Estado. E esses países optaram suprir esse mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro por instrumentos equilibrados. E, pensando numa entrada mínima garantia, o governo cobre a diferença e isso conta como um passivo contingente. E o terceiro mecanismo de mitigação de risco de demanda é o valor presente das receitas, que foi implementado há mais ou menos 20 anos. É um mecanismo que tem tido muitos bons resultados em projetos, principalmente de transporte, principalmente transporte rodoviário. E é um mecanismo através do qual o prazo é uma variável endógena que pode ser ajustada dependendo da evolução das receitas. Caso haja um aumento da receita em comparação com o modelo original de entradas, o prazo pode ser ajustado, pode ser encurtado. Agora, se a receita cair em comparação com o ritmo previsto na previsão financeira, o prazo pode ser prolongado. Esse mecanismo, sem dúvida, tem muitas vantagens. Ele permite regular a renda, dado que o investidor não poderá ter um ingresso maior do que foi solicitado na oferta. E esse mecanismo também traz uma flexibilidade para as tarifas e também permite regular mecanismos de rescisão antecipada de uma forma mais flexível. Então, esse último assunto tem a ver com os valores de entradas. E começaria com uma pergunta para o senhor Adílio Celli. No Chile e na Colômbia, nós entendemos que vocês estão pensando em incorporar a PPP a um projeto rodoviário que está se estruturando com o mecanismo de valor presente de entradas. Acredito que seja o mesmo mecanismo utilizado pelo Paraguai para mitigar riscos de demanda, principalmente em projetos rodoviários. Ou seria preferível utilizar esse mecanismo em outros setores, como o aeroportário? No Paraguai, vocês têm utilizado esse mecanismo e o impacto da pandemia e a redução no número de passageiros internacionais, você acha que os resultados teriam sido melhores com esse mecanismo? Muito obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui nesse painel com você, com os colegas, estar em contato com tantas pessoas que trabalham ou estão interessadas em PPPs. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que concordo com tudo que você disse nos seus comentários de abertura e também dizer que a estimativa de demanda tem um efeito também otimista. E isso pode levar a problemas de volume, como você mencionou. Você acaba preparando um ativo muito maior do que seria necessário. Para responder a sua pergunta, eu gostaria de dizer que o Paraguai tem a lei das PPPs desde 2013 e um decreto, que é o 3050, que regulamenta essa lei. Mas, com bases em lições aprendidas com outros países da região, nós optamos por modificar esse decreto 4183 desde o ano passado. E os assuntos que devemos enfatizar nesse painel são o do prazo variável associado
Então, estamos analisando um projeto aqui no Paraguai que será viável através de PPPs, e a ideia é considerar o valor presente das entradas, bem como o prazo variável. Esses instrumentos fazem com que haja outras renegociações, como você disse. Existem vários estudos que mostram a rapidez com que essas renegociações são feitas em projetos de PPPs. Então, essa combinação é muito útil para mitigar esses riscos de demanda. Como você disse, precisamos de bons estudos sérios de demanda, mas, considerando a realidade, o ajuste seria praticamente automático com esse sistema. No caso dos aeroportos, aqui no Paraguai, nós tentamos as PPPs, mas seria com um prazo fixo. O projeto foi estruturado com prazo fixo. Se fizermos outra licitação com PPPs, utilizaríamos essa combinação de prazo variável e um valor presente de entradas mais baixo. Porque é mais fácil de calcular e oferece tanto ao público quanto ao privado uma previsibilidade maior de CAPEX e o que aconteceria se houvesse qualquer tipo de problema com esses projetos. Então, essa flexibilidade e previsibilidade são muito importantes. E pensando na pandemia, seria um bom mecanismo alongar os prazos do contrato, ao invés de ficar reestruturando cláusulas contratuais durante o prazo do contrato. Muito obrigado. Obrigado, Adílio. A segunda pergunta é para o Rodrigo. Rodrigo, no Brasil existe um esquema muito importante para mitigar os riscos do concessionário com o equilíbrio econômico-financeiro. Em geral, todos os projetos estão sujeitos a revisões periódicas desse equilíbrio econômico-financeiro para manter o equilíbrio dos contratos. Esse conceito, que é tão utilizado no Brasil nos últimos 15 anos, você acha que é um bom mecanismo para mitigar o risco da demanda? Ou, adicionalmente ao equilíbrio capital da concessionária, seria necessário utilizar outros instrumentos para mitigar esse risco? Bom, Daniel, pela pergunta, e aproveito para agradecer a oportunidade de estar aqui discutir com gente tão qualificada e um assunto que é tão caro hoje para as nossas discussões no setor de transporte aqui no Brasil. Eu também, assim como já foi dito, concordo com a fala inicial, Daniel. Acho que todos os pontos colocados estão muito precisos. Inclusive em relação às controvérsias que a gente tem no nosso sistema ou na nossa forma de trabalhar o equilíbrio contratual aqui nas concessões no Brasil. Mas o que eu acho que eu gostaria de pontuar, talvez, é que, muito embora a gente tenha uma construção aqui, principalmente no direito brasileiro, do conceito do equilíbrio contratual e do reequilíbrio contratual, isso vem sendo muito aprimorado e acho que a gente vem ganhando muita maturidade aqui no Brasil para sair de talvez um sistema que parecesse algo fixo, né, como colocado, tenho revisões periódicas, que de fato elas vão me trazer um risco de renegociação, que é algo que a gente sabe que é perigoso, assim, que não é a melhor prática. Mas da mesma forma a gente vem migrando talvez menos para um sistema de equilíbrio, e a gente vem falando muito mais talvez de um conceito, né, de uma forma de encarar a composição de um contrato de concessão, do contrato de investimento de longo prazo, e que eu acho que o ponto principal desse conceito é o equilíbrio contratual. Ele se materializa, vamos dizer assim, é a representação financeira da alocação de riscos desse contrato de concessão, desse contrato de PPP. Então, a gente já vem, talvez, revisitando essa
talvez, conceito engessado do passado para algo um pouco mais moderno, um pouco mais maduro, o que permite com que a gente comece a questionar um pouco algumas preconcepções que a gente tinha. E o risco de tráfego no setor de transporte, eu acho que esse é um dos principais exemplos. Se a gente olhar as concessões rodoviárias, principalmente aqui no Brasil, a gente vai ver que o risco de tráfego era um risco alocado incondicionalmente às concessionárias. E a gente vem mais recentemente enfrentando isso de uma forma um pouco mais séria e vendo que talvez não fosse a melhor escolha regulatória para todos os casos, simplesmente alocar cegamente um risco de tráfego à concessionária. É algo que o Chile, né, talvez o primeiro exemplo aí das concessões por um valor presente de receita, tenha enfrentado primeiro, e que a gente agora talvez venha um pouco atrás, buscando os melhores mecanismos de fazer isso. Eu até tenho uma hipótese, um parênteses muito rápido aqui no Brasil, que o nosso histórico de concessões rodoviárias está muito ligado a grandes eixos de transporte de carga, então a gente tinha uma previsibilidade do tráfego rodoviário um pouco mais consolidada, talvez, do que em outros cenários, e o Chile tem uma experiência interessantíssima de concessões já dentro até de regiões urbanizadas, o que fez com que a previsão de tráfego fosse até mais impactante, e acho que fez com que esse país, assim como a Colômbia, né, agora o Paraguai, enfrentassem esse problema antes da gente. Mas só para a gente contextualizar a questão do equilíbrio, então, o que a gente tem hoje, assim, acho que a gente pode ver uma maturidade muito maior, é que a gente não simplesmente abre janelas de renegociação no contrato. A gente tem esse conceito de equilíbrio, ele decorre da alocação de riscos contratual, e isso já vem de um amadurecimento grande que a gente teve na legislação e na prática brasileira. Mas a gente ainda vê que não é simplesmente fazer uma alocação de riscos que soluciona o problema do tráfego. Esse problema do tráfego, como bem colocado, é um problema de receita, é um problema de viabilidade do projeto, de modo que simplesmente dizer de tempos em tempos eu vou revisitar, eu vou discutir isso, não soluciona. Isso afasta a atratividade do projeto. Hoje a gente vê que é importante ter mecanismos que, inclusive, ou garantam alguma liquidez, né, para essa oscilação de tráfego, ou nos permitam, por exemplo, fazer um pagamento por disponibilidade. Né? Pagar por disponibilidade hoje é algo que a gente talvez não discutisse muito no setor rodoviário, e hoje a gente já olha para concessões e pensa que pode ter um pagamento por disponibilidade, ou pode buscar mecanismos de bandas. Assim, a gente tem várias formas hoje de pensar a remuneração da concessionária. Estou falando principalmente de rodovia, né, mas a gente pode pensar em expandir sim para outros modais, buscando dar esse amadurecimento, né, não tratar de uma forma tão simplista o risco de tráfego. E eu acho que assim, eu vejo com muito entusiasmo a ideia da gente também trazer aqui para o Brasil a lógica de concessões por valor presente líquido de receitas. Eu acho que tem desafios também, não vejo como uma solução única e absoluta. Acho que talvez um dos principais desafios que eu vejo hoje, né, na posição de regulador rodoviário é a transição. Né? O prazo móvel, ele traz uma necessidade de se saber quando que a concessão vai acabar para eu conseguir fazer uma transição adequada para uma concessionária futura, que é pelo menos como a gente tenta trabalhar aqui no Estado, e esse prazo móvel pode sim trazer também alguns desafios. Então, óbvio, a gente sempre vai ter um desafio no contrato de longo prazo, mas eu vejo com muito entusiasmo isso, e acho que a gente aqui no Brasil vem buscando aprimorar a forma do tratamento do risco de tráfego, principalmente no setor de transportes. A gente já viu iniciativas do governo federal, aqui do governo do estado também, para que isso não fique alocado cegamente, né, unicamente à concessionária, sem que a gente entenda aquele ativo adequadamente, entendendo aquele ativo, né, vindo desde um estudo de tráfego adequado e de um dimensionamento adequado dos investimentos. A gente tem experiências horríveis aqui no Brasil de investimentos mal dimensionados que geraram inviabilidade de projetos. Então, a gente vem buscando aprimorar isso, e acho que esses mecanismos, inclusive dos nossos países vizinhos que enfrentaram outros problemas, buscaram outras soluções, é algo que a gente tem que também trazer para
para aprimorar a nossa prática. Então, acho que é um debate super pertinente. Estou aqui também ouvindo os demais panelistas, porque acho que é para a gente aprender muito também com as experiências e ver como a gente pode buscar, talvez, a melhor prática, o cenário ótimo nas concessões de transporte. Eu agradeço de novo e estou à disposição para a gente continuar no debate. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, bueno, Muito obrigado, Rodrigo. Sim, sem dúvida, indiscutivelmente, uma das coisas sobre esse mecanismo de equilíbrio econômico é que ele nos permite cobrir o risco de assumir de uma maneira natural o mercado, mas isso não acontece. Este mecanismo permite também cobrir outros riscos, a diferença, por exemplo, o mecanismo de ingressos, para que possamos cobrir os serviços e a dívida dos financiadores. Agora vamos seguir com a Ana Laura. A Ana Laura, para análise de risco e demanda, nós vamos estimar a demanda esperada no longo prazo, especialmente para projetos de transporte público com políticas urbanas. Como é que nós poderíamos considerar os novos fatores que surgiram em projetos, por exemplo, como o trabalho, e também a estimativa da demanda? Olha, muito obrigada pela indicação para participar deste painel. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Também, a sua pergunta é muito importante no sentido de transporte interurbano, que é chave. Além disso, esses processos de PPAs podem orientar projetos de mobilidade urbana, transporte público, autopistas urbanas. Há uma variedade muito grande de projetos. Projetos com várias modalidades no âmbito da mobilidade urbana. Porém, é um pouquinho mais complicado estimar a demanda no longo prazo. Também temos a Covid, o impacto que ela teve. Mas também tem impacto de longo prazo, justamente o desenvolvimento do trabalho, algumas coisas que nós fazemos hoje de uma certa forma. Temos os diferentes tipos de evento, de interação, coisas que levam a demanda ao longo do tempo. Em termos de mobilidade humana, nós temos o transporte interurbano, uma ou duas alternativas, mas, na verdade, nós temos diferentes tipos de transporte. Depois temos os usuários, temos os pedestres, bicicletas, patinetes. Há diferentes formas de transporte público, com múltiplos usuários e múltiplas possibilidades também. E tudo isso complica as coisas. A demanda tem mudanças regulatórias. Temos que pensar na lógica de incentivar mobilidade baixa em carbono, regular o estacionamento. No México, até uns 2 anos, não regulava o estacionamento com um mínimo. Na Europa, não. Há um máximo de regulamento. Precisamos limitar isso. Essas mudanças são importantes. Também temos mudanças tecnológicas. Veículos elétricos, veículos de hidrogênio, mudanças tecnológicas, e tudo isso muda a demanda também. Precisamos de falar de risco de quantidade. Isso é melhor do que falar de risco de demanda, porque precisamos pensar no que nós vamos oferecer na interação entre demanda e oferta. A demanda vai depender da frequência, do acesso público que propomos.
Também a demanda vai depender da existência de alguns serviços, ou seja, todos esses fatores que, de alguma forma, fazem com que os estudos de demanda fiquem mais complexos, no final das contas, nós temos que pensar na quantidade de serviços que nós vamos, de fato, oferecer. Então, eu digo que não deveríamos fazer estudo de demanda. Na verdade, nós temos que enriquecer os modelos de estudo de demanda que nós já temos e pensar mais a nível urbano. Assim, podemos efetivamente pensar nos fatores de mitigação do risco de quantidade. Esses são temas dos quais falamos aqui. Muito obrigado, Ana Laura. Muito bem, Rodrigo, eu vou voltar com você e falar sobre a razão pela qual o Estado de São Paulo escolheu alguns projetos utilizando o mecanismo de pagamento por disponibilidade, entre outros. Eu queria saber quais foram os critérios utilizados para escolher o mecanismo adotado. Acho que a gente talvez não tenha uma cartilha, né, uma regra de ouro aí para a gente bater aqui, pelo menos na estruturação de projetos. Sempre que tiver isso ou aquilo, levou o Estado ou qualquer ente da administração a optar por um mecanismo específico. Acho que o que eu vejo muito aqui no Estado de São Paulo, mas né, acho que isso se reflete na União Federal, em outros estados e municípios, é uma tentativa cada vez maior da gente compreender aquele ativo. E aí, compreendendo aquele ativo, a gente consegue ver a forma mais adequada de fazer a remuneração. Então, se a gente for pensar no setor rodoviário, talvez seja o que hoje eu tenho mais contato, a gente ainda não tem contratados projetos pagos por disponibilidade ou projetos em que eu tenho uma complementação aí ao recurso tarifário totalmente desenvolvido. Até já tentamos, né? Tem no estado de São Paulo tem uma PPP, por exemplo, rodoviária, mas que na licitação o pagamento complementar aí, a arrecadação tarifária foi zerado, né? Então ela quase que virou de novo uma concessão na modalidade que a gente conhece aqui no país. Mas hoje, por exemplo, a gente pensa em pagamentos por disponibilidade, em ativos em que a gente tem dificuldades ou complexidades muito grandes. Então, hoje aqui no estado a gente trabalha numa concessão de um trecho greenfield, um trecho não operacional ainda rodoviário, e que exige um volume muito grande de investimentos versus a incerteza que a gente tem na estimativa de tráfego, né? Voltando aí para a nossa problemática da demanda. Quando eu estou trabalhando com um trecho greenfield, eu tenho uma dificuldade muito maior de projetar, né, de garantir ou de dar algum nível de asseguração de que aquele resultado testado, né, que é feito com dados aí secundários, dados de outras vias, de outras rodovias próximas, possam se transformar, né, resultar naquele número de tráfego projetado para a via ainda inexistente. Então, por exemplo, num caso desse, o Estado avalia sim, e já tem isso desenhado, ter alguma parcela ou todo até pagamento condicionado aí à simples disponibilidade do ativo. A gente ouviu aqui mais cedo na plenária um outro exemplo de pagamento por disponibilidade que a gente pensa num transporte interurbano férreo, né? Um transporte de trem, o trem intercidades do Estado, que teve consulta pública e é um projeto que teve também o trabalho pensado em alguns serviços pagos por disponibilidade, tendo em vista as dificuldades que a gente tem hoje de assegurar que aquele nosso estudo de demanda, que prevê uma nova linha férrea, um novo trecho rodoviário, enfim, toda vez que eu tenho algo greenfield chegando, acho que a gente ganhou essa maturidade aqui, principalmente no estado de São Paulo, de que o greenfield é muito mais difícil de lidar com o risco de tráfego. E, portanto, a gente talvez, se eu pudesse resumir aqui essa pequena digressão, acho que a primeira condição que a gente tem hoje é isso, onde a gente busca mitigar uma incerteza de tráfego,
por o projeto ser greenfield, a gente já está migrando para pagamentos por disponibilidade ou mesmo uma tarifa técnica, algo que pudesse mitigar um pouco esse efeito da incerteza do trecho novo. Acho que talvez seja esse o nosso principal ponto, mas óbvio que cada projeto a gente precisa compreender bem como que ele se comporta para que a gente faça esse trabalho. Então, por exemplo, se a gente fala de trechos muito urbanizados, eu também tenho uma dificuldade grande de definição de rotas, por exemplo. Isso nos traz também a uma discussão de forma de pagamento. Então, talvez a lógica, né, do que a gente começou a discutir aqui, né, as dificuldades do estudo de demanda, nos estejam levando a pensar em novas formas de remuneração, novas formas de pagamento para as concessionárias, para que a gente mitigue esse problema. Talvez esse seja o nosso principal critério, mas hoje a gente não tem uma cartilha pré-definida, né? São estudos aí com base em cada perfil de ativo, cada evento que a gente enfrenta e a experiência que vem sendo acumulada no Brasil e crescendo muito na regulação e na desestatização no setor de transportes. Obrigado, Rodrigo. Bom, uma das características que nós observamos é que nós temos um pagamento feito pelo governo em função da demanda, de acordo com as normas internacionais e também elas não são computadas como um passivo financeiro. E, portanto, não há um impacto na sustentabilidade das finanças públicas. Porém, esse mecanismo pode não ser sustentável. Nós temos que estar dispostos a assumir esse risco de demanda. Seria possível respaldar esse mecanismo de pagamento com uma garantia de ingressos mínimos? Acho que isso seria algo interessante e provavelmente o impacto nas finanças públicas poderia ser um dos critérios de seleção do mecanismo de pagamento. Ana Laura, eu vou voltar para você agora. Nós estamos falando aqui do painel de transporte. Seria importante conhecer a sua experiência no setor de hospitais públicos que são desenvolvidos com PPP. Queria saber se isso afeta o risco de demanda. Olha, isso é muito interessante. Eu estava pensando que nós já não estamos no mundo onde nós temos concessões que levamos em consideração todo o risco de demanda. Tampouco estamos no mundo onde temos concessões baseadas na disponibilidade, independente da quantidade de serviço que era gerada. E aqui eu estou falando de áreas verdes. Cada vez mais temos esquemas de estruturação que reconhecem, ao final, que parte do pagamento pode chegar a ser fixo e parte dele tem que ser variável, conhecendo também que, no final das contas, os dois evoluem de acordo com o nível de serviço. Nós estamos num mundo misto, híbrido. No caso dos hospitais, temos o pagamento do governo, nós combinamos um pagamento fixo e um pagamento variável. E por quê? Porque nós temos o risco de quantidade, do qual já falávamos. Esse risco é compartilhado. No caso, estamos falando de um hospital, mas a quantidade de serviço que será oferecida vai depender da demanda. Isso tudo depende dos serviços de saúde. Nós estamos num mundo onde nós compartilhamos, temos pagamentos fixos, variáveis, e o pagamento é feito pelo governo em vários projetos. Muito obrigado, Ana Laura. Muito bem, eu gostaria de encerrar. Na verdade, nós temos 7 minutos e agora eu vou fazer uma pergunta geral para todos vocês. Por favor, respondam da maneira mais breve possível. Queria saber o que vocês acham deste mecanismo sobre o qual falávamos, de prazo variável.
e também no qual o contato aumenta de acordo com a demanda. Acredito que seja um bom mitigador de risco de demanda. Adílio, por favor. Sim, muito obrigado. Bom, efetivamente, eu concordo também com o colega do painel. Nós temos uma série de temas que vão ser revisados em termos de volume e nós temos que fazer tudo passo a passo. Porém, conhecendo o que nós conhecemos, eu acredito que este mecanismo representa os ingressos, conforme eu mencionava antes, com um prazo variável. Então, por um lado, eles ajudam a fazer com que a empresa ou o setor privado não tenham que cotizar os riscos, contingências de outros projetos, ou seja, isso também acaba liberando recursos do setor público. Fica tudo um pouquinho mais transparente. Verificamos os prazos, os ingressos do projeto, e isso faz com que possamos melhorar as negociações, reduzimos o custo do contrato, e como eu já dizia antes, isso dá mais transparência, flexibilidade, e no final das contas, parece ser uma solução não ideal, porque ela é complicada, mas que sim ajuda muito a compensar o risco de demanda, de volume, como nós estamos falando aqui. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Obrigado a você, Adílio e Rodrigo. Você agora. E rapidamente isso na primeira fala, eu assim, sou muito entusiasta dessa solução, acho que ela é uma boa solução, que tem resultados interessantes aí já testados, né, na América Latina. E gostaria que a gente aqui no Brasil começasse a testar, né? A ver como que isso pode se comportar dentro das nossas concessões. Só acho que queria talvez salientar, para também não ficar só no mesmo assunto, que isso não afasta a necessidade da gente também ter bons estudos de demanda, também ter boa base de dados e fazer um projeto modelado de forma responsável e racional, exatamente porque esse mecanismo funciona dentro de um bom estudo, né, de um bom trabalho, porque se a gente não tem um bom estudo de demanda e há bom, vocês todos vão saber isso, mas se há um descolamento muito grande do que está projetado para o realizado, essa conta, ela pode chegar até a não ser paga, né? Então, é um mecanismo interessante, talvez seja uma das formas mais racionais, mais eficientes da gente tratar o risco de demanda, mas, como qualquer solução em projeto de longo prazo, também tem seus desafios do outro lado, então a gente não pode achar que é uma solução mágica, ela depende também de um trabalho com muita qualidade prévio e depois no gerenciamento desse contrato. Muchas gracias, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Ana Laura, você. Tem uma série de vantagens, em especial a diferença em que nós já pagamos, o que ainda temos que pagar. Essa é uma vantagem. E também, como vocês já disseram, pode ser que o risco pode ser um elemento muito importante de uma certa forma. Porém, falávamos exatamente porque não utilizamos no setor de transporte, já que há algumas características que precisamos levar em conta. Elas têm a ver com pagamento variável em função da quantidade. E o problema é ter um mecanismo que não incentiva o aumento da demanda. A demanda depende da qualidade do serviço. Além disso, temos a questão de que podemos ter uma tendência a reduzir os custos e a manutenção dos serviços. Nas rodovias, esse é um sistema interessante. Fico me perguntando por que nós não utilizamos isso para plantas de tratamento na área de saneamento, mas é interessante observar isso em outros setores.
Outro tema que me parece muito interessante, eu gostaria de falar rapidamente sobre ele, é que precisamos poder regular quando a demanda é maior do que a prevista. Quando a demanda é maior, nós podemos terminar o contrato mais rapidamente. E aí existe a possibilidade também de reciclar os ativos, de poder lançar novamente o contrato de PPP e, dessa forma, gerar fundos para financiar outras estruturas. Há essa vantagem, e ela é considerável. Muito interessante. E há potencial para ser utilizada em outros setores. Muito obrigado, Ana Laura. Acredito que nosso prazo já se extinguiu para o painel. Eu agradeço a todos por sua participação. Acredito que cumprimos o nosso objetivo. Agradeço a todos e saúdo todos também. Obrigada.